E aí, pessoal, tudo bem? Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, nosso videocast de política aqui do Opinião CE, para acompanhar os principais temas, né, no cenário tanto aqui do Ceará, como no cenário nacional também, como no caso de hoje. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou o host da nossa conversa, e aqui à minha frente a gente tem o prazer de receber novamente, né, o professor Luiz Lima Verde, que é doutor em Direito Constitucional, professor universitário, lançou recentemente um livro, inclusive esteve aqui na Opinião, né, chamado Presidencialismo de Coalizão, como um fator decisivo para a formação do reativismo judicial no Brasil, um assunto que, rapaz, não tá nem sendo debatido não, né? Nessa obra ele analisa o impacto da dinâmica política brasileira na atuação do STF, do Supremo Tribunal Federal. Tá aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o julgamento, né, que colocou no banco dos réus, coloca no banco dos réus o ex-presidente Jair Bolsonaro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Delano. Obrigado a todos os companheiros que fazem o grupo Opinião por esse convite. É sempre uma honra retornar. Mas porque hoje a gente tem assunto e para ajudar aqui, para nos auxiliar, Delano Rios, nosso editor-geral. Seja muito bem-vindo mais uma vez e já faça as honras também, porque assunto não falta não. É isso aí, Rodrigo. Obrigado aí pela parceria mais uma vez. Agradecer o professor Luiz Lima Verde. A gente estava conversando aqui nos bastidores, ele também é poeta, escreve canções, mas hoje é a dura realidade, né? Hoje é a coisa... Hoje não tem lirismo, né? Não, é o que há de menos poético do que a gente pode pensar. Professor, eu queria perguntar, né? Esse é um julgamento muito esperado. E muito importante, né? Assim, eu queria que o senhor falasse assim, o que é que já era esperado e que se confirmou nessa primeira parte, né, desse julgamento que a gente tem acompanhado desde o começo da semana. Começou ontem, né? Começou ontem, nós tivemos julgamento hoje e retoma na próxima semana. Sim. Bom, primeiro sobre a importância desse julgamento, não resta dúvida, é o julgamento mais importante da história do Brasil. Julgamento em matéria de direito e de política, o julgamento mais emblemático da história do Brasil por uma razão muito simples, pelo pioneirismo dele. É a primeira vez que o judiciário brasileiro, é a primeira vez que o Estado brasileiro leva a julgamento pessoas acusadas de golpe de Estado, né? O Brasil tem um histórico muito, muito forte, marcante de golpismo, né? A partir da própria proclamação da República, né? Até o 8 de janeiro de 2023, nós temos aí um vasto histórico de golpes e tentativas de golpes dentro do golpe e aí por diante. Então, pela primeira vez nesse nosso histórico, nesse nosso DNA golpista, infelizmente é preciso que se diga isso, nós estamos levando ao banco dos réus acusados de uma tentativa de golpe de Estado. Então essa é a importância central desse julgamento. Quanto à segunda pergunta do Delano, o que se confirmou, o que já era esperado? Bom, a condução das investigações e tomando por base a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, mas não só ela, né, todo o conjunto probatório que instruiu o inquérito e que agora faz parte do processo, tudo isso evidenciou uma trama golpista muito, muito bem arquitetada, com método muito claro, envolvendo civis e militares do mais alto escalão da República. E não por acaso a denúncia da Procuradoria-Geral da República foi muito firme nesse sentido. Essa denúncia foi confirmada agora no pronunciamento do Procurador-Geral da República e, conforme já havia acontecido na sessão que julgou o recebimento da denúncia, agora nessa sessão que julga o mérito da denúncia, a linha de defesa dos réus foi mais ou menos no mesmo sentido. Chama a atenção o fato de nenhum deles negar que foi urdido, foi tramado um golpe de Estado. Isso salta aos olhos, isso ficou muito claro para mim. Não houve em nenhum momento a negação do fato de ter havido uma tentativa de golpe de Estado. O que
os advogados têm alegado é que seus respectivos clientes não participaram ou não sabiam ou tiveram mínima participação ou mínima ingerência nisso. Então, isso está mais ou menos tudo dentro do previsto, esperado, né? Do previsto, né? Professor, não há como desvincular também o processo legal, 2 anos mais ou menos, se for contar todo o processo até culminar nesta semana, né, quando se iniciou de fato o julgamento que deve ser concluído, se não houver nenhum intercurso aí até semana que vem. E não há como você dizer que não é um processo político também, que não há sinais políticos também. Como que o senhor avalia esse clima, né, conduzido pelo STF, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes, às vezes de até brincar um pouquinho com os advogados, de deixar um clima um pouco mais leve, os advogados também tentando ali conduzir da melhor forma possível? Como que o senhor avalia essa situação dentro desse processo? Essa sua pergunta, ela demanda várias análises, né? Então, assim, em relação à questão de ser um julgamento não apenas jurídico, mas também político, né? Primeira coisa, é bom que se diga, toda e qualquer corte constitucional, todo e qualquer tribunal constitucional em país democrático é um tribunal político, porque tudo que envolve a Constituição é um documento político, então tudo que decorre dela é política. Então não tem como desvincular um julgamento permeado de questões constitucionais do espectro político. Então a primeira coisa é essa, não tem como fazer essa dissociação. É um julgamento jurídico, essencialmente jurídico, né? Dentro do direito predomina o ramo do direito penal nas discussões, mas sem dúvida nenhuma é também um julgamento político, porque envolve crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, e tudo isso é política, né? Os envolvidos, né? Os envolvidos são agentes políticos, né? E os julgadores também são agentes políticos. O ministro do STF é um agente político. Ele não é um agente político mandatário, partidário, mas ele é um agente político na medida em que ele exerce uma parcela muito importante do papel da política, que é a jurisdição. A jurisdição é uma das facetas da política, né? Então não tem como dizer que esse não é também um julgamento político. Não deve ser um julgamento político partidário. Os julgadores não devem ter preferência partidária, mas sem dúvida nenhuma eles são agentes políticos ali investidos na função de julgadores. Em relação ao clima que você me pergunta, Rodrigo, primeira coisa, uma coisa que me chama a atenção, há muito tempo a gente não via um clima tão ameno no que diz respeito à questão da caserna. Veja, desde aquele habeas corpus do ex-presidente, na época ex-presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, em que o comandante-geral das Forças Armadas, general Vilas Boas, emitiu uma nota tensionando o ambiente, colocando uma pressão sobre o STF, e ali nós estamos falando ainda do governo Temer ou do governo Dilma, não existia nem Bolsonaro. Ali, as Forças Armadas já começavam a avançar o muro dos quartéis para além deles, né? Desde então, o que a gente vinha vendo era um clima muito tenso dentro dos quartéis, o ambiente político excessivamente militarizado e contaminado por essa pressão das Forças Armadas, mas dessa vez não se viu nenhum movimento, pelo menos não que tenha sido ainda percebido, das Forças Armadas com algum tipo de insurgência contra qualquer que seja o resultado. Então, para mim, isso é um ponto muito positivo. Não há pressão das Forças Armadas nesse julgamento, como vinha acontecendo desde aquele episódio lá do general Vilas Boas. Dentro do próprio STF, intramuros, o clima me pareceu muito ameno também. Esses 2 dias mostraram
um debate muito cordato entre advogados e ministros e representantes do Ministério Público. Até agora não houve ainda, e espero que não haja, nenhum sobressalto, nenhum tensionamento, nenhum acirramento de ambos, e é assim que deve ser um julgamento sério, é assim que deve ser um julgamento numa corte constitucional, né? Então, nesse aspecto, o clima me parece tranquilo. Porém, a gente não pode desconsiderar que há, paralelamente a tudo isso, todo um engendramento, toda uma concertação por parte da oposição, por parte da família Bolsonaro, para se avançar com o pleito da anistia, né? E isso é um ponto a ser observado, é um ponto que tem causado algum estresse na cena ali do julgamento. Afinal, o julgamento está em trâmite e se eu tenho um outro poder arquitetando uma anistia em pleno o trâmite do processo, me parece um tensionamento muito grande. Né? Só fazer uma pergunta, aí eu passo para o Delano rapidinho, mas nesse ponto ainda. As pessoas estão acompanhando. Naquela primeira parte, no primeiro processo do recebimento da denúncia, nós não tivemos transmissão, por exemplo. Agora a TV Justiça já está transmitindo, a Opinião CE, inclusive, está transmitindo também o julgamento, porque liberaram o sinal. Você tem a presença da imprensa local, né, a brasileira e também a internacional. Abriram também para o público, para os interessados acompanharem também esse julgamento. Então você tem esse acompanhamento geral da população também. E aí pode causar uma certa estranheza o ministro Flávio Dino, quando a gente vai acompanhando, a gente sabe que ele é muito engraçado, assim, ele solta piada, o Moraes também em alguns momentos solta piada, e aconteceu isso tanto ontem como hoje também, em alguns momentos em que um tava brincando com o outro ali, soltando piada mesmo. Esse ponto ele é importante também nesse processo legal, sabendo que tem essa repercussão internacional, efetivamente, né, essa piada, essa brincadeira mais aberta, isso é normal também, é natural? Olha, Rodrigo, a gente só tem acesso a essas piadas graças ao excesso de transparência do STF desde a criação da TV Justiça, lá no recuado ano em que o ministro Marco Aurélio era o presidente do STF, e foi pela caneta do ministro Marco Aurélio que se deflagrou a criação da TV Justiça. A gente não sabe o que os juízes da Suprema Corte Americana dizem, porque não é secreta a sessão, né? E olha que nós estamos falando daquela que se diz ser a democracia mais consolidada, transparente, perfeita e acabada do planeta Terra. Ou diziam, né? Ou diziam, né? Então, veja, essas brincadeiras, essas piadas, elas são inerentes a qualquer ambiente de trabalho saudável, certo? O que não pode haver é desdém com a figura do réu que está ali numa posição de constrangimento, né? O que não pode haver é nenhum tipo de deboche com o interesse público, com a opinião pública, nenhum tipo de piada que cause qualquer constrangimento para a instituição STF ou enfim, para qualquer interesse republicano. Mas essas piadas, sobretudo o ministro Flávio Dino, que tem uma presença de espírito muito interessante, isso mostra que há um ambiente, ao contrário do que se tem visto algumas vezes e lido algumas vezes, de que o Supremo tem vivido um racha, tem havido uma tensão interna, sobretudo depois das pressões aí dos Estados Unidos e tal. Me parece que se essa pressão externa realmente há, e ela de fato há, ela não tem retirado dos ministros a disposição, ela não tem retirado dos ministros a energia e o bom humor, né? Uhum. E isso eu vejo como positivo. Se pode haver descontração, desde que moderada, no poder executivo e no poder legislativo, por que não no poder judiciário? Uhum. É porque a gente não está acostumado, talvez, pelo fato do judiciário ser o poder
mais litúrgico, mais formal e conservador dos três. Mas, repito, as câmeras da TV Justiça mostram ali um ambiente normal de trabalho, né? Acho que às vezes a pessoa que está sentada ali na frente, ela... Pois é. Ele tá rindo de mim ou tá rindo comigo, né? Professor, mas eu queria que você tocasse num ponto, na verdade, que você ampliasse, né, uma análise num ponto que você tocou, que é assim, que é isso que eu acho curioso. Esse julgamento, ele já era dado que ele teria certas tensões, até porque ele é um foco de politização, digamos assim, porque tem no meio ele é atravessado por uma disputa política, né, também. Sim. E aí você teria essa pressão, claro, de grupos políticos tanto favoráveis, né, das pessoas dizem que não pode ter anistia, que tem essa defesa, tem a outra defesa que é a defesa do grupo do bolsonarista e tudo, que inclusive tem um interesse eleitoral nisso, né? Que tem se olhado também para 2026. Mas eu queria que você comentasse desse elemento que surgiu, que me parece talvez o que tenha sido mais novo recentemente, que é essa pressão externa. Que é você ter tido uma situação em que você tem um outro país, né? Não só externa como estrangeira, fazendo uma pressão direta, porque assim, me parece que se o Congresso votasse uma anistia, do ponto de vista da missão, digamos assim, dos ministros do STF, não diz respeito a ele se, depois que ele julgou, se o Congresso votou uma anistia, se o presidente sancionou, qualquer coisa do tipo. Eles fizeram a parte deles, né? Enfim. E se eles fossem, em outro momento, eles tiverem que se pronunciar em relação a isso, eles se pronunciarão. Mas nesse caso da pressão externa, é uma pressão direcionada. Não é contra simplesmente a instituição, é contra determinados ministros e tudo. O ministro Alexandre Moraes tem sido esse foco, mas a própria imprensa tem noticiado isso, né, que teria um certo receio de alguns outros ministros, se teria uma escalada disso. Como é que você analisa essa pressão estrangeira mesmo, né? Externa e estrangeira no processo e direcionada para os ministros? Delano, imaginava-se que a gente não iria viver isso novamente, né? Isso a gente viveu muito durante o período da Guerra Fria, né? Em que havia uma polarização global entre União Soviética e Estados Unidos, e um e outro polo constantemente invadiam a soberania de países alheios mediante pressão, seja econômica, seja política e até mesmo militar. Com a queda do Muro de Berlim, a gente achou que essa era uma página virada na história, né, do Brasil e do mundo. Mas o roteirista da nossa história aqui do Brasil, ele tem uma criatividade que ele é meio deslocado. De fazer inveja a qualquer louco aí, porque, veja, é inadmissível um governo externo, um país externo fazer qualquer tipo de pressão sobre um julgamento que só diz respeito a outro país. E ainda mais fazê-lo de forma clara, no sentido de eu vou aplicar essa taxação, mas se você anistiar, a gente negocia. Eu vou aplicar essa lei Magnitsky porque você está contrariando os interesses de um aliado meu. Isso é surreal, é inacreditável, e o mais grave é saber que tem gente aqui apoiando isso, tem gente paga com o orçamento do Estado, né? Um deputado federal, Eduardo Bolsonaro, encontra-se atualmente nos Estados Unidos lutando por isso, pela intervenção dos Estados Unidos nos assuntos internos do Brasil, né? Então isso é um ponto realmente muito grave. Isso mostra como o momento que a gente está vivendo, ele é complexo. Vejam vocês, por exemplo, a presidente Dilma sofreu um impeachment, o presidente Lula foi preso,
o Fernando Haddad perdeu uma eleição em 2018. Em nenhum momento se viu nenhuma ameaça de ruptura institucional interna, menos ainda a ameaça externa de quem quer que seja, né? Então, por mais que se diga é uma polarização entre Lula e Bolsonaro, de fato são forças que antagonizam, mas não há simetria entre elas na medida em que eu tenho, de um lado, uma força que não respeita a institucionalidade e utiliza de meios diversos, inclusive pressões externas, para alterar o resultado de um julgamento, né? Você falou aí da Guerra Fria, eu lembrei assim, na Guerra Fria eles usavam os espiões, né? Agora não precisa de espião, o cara vai lá e diz na lata... Não precisa, porque nós temos agentes internos lá, aquele próprio senador lá, Marcos Duval, diz que é um fornecedor de informações privilegiadas. Deixa só enquanto você vai... Não, enquanto você vai falando, tá. Eu vou pedir só para o pessoal ir colocando também, já deixando no ponto a fala do Moraes, porque tem relação com isso que vocês estão conversando agora. Eu queria fazer uma pergunta, professor, em relação a isso, que aí e aí realmente é uma pergunta para um professor. Para o senhor explicar a diferença dessa intervenção, aí do ponto de vista mesmo da justiça, né, do direito, de uma pressão como exercida pelo governo Trump em relação ao STF, e o recurso que se faz muitas vezes na tentativa de implicar crimes ou suspeitas de crimes no país a tribunais internacionais. Por exemplo, discutiu-se essa questão, o Bolsonaro poderia ser julgado pelo Tribunal de Haia, né? Assim, qual é a diferença entre quando você recorre, e na época, em alguns momentos, quando o Lula foi preso, teve essa questão de tentar buscar, digamos assim, uma ajuda internacional, no sentido de mediar. Qual é a diferença de quando é que, de repente, pode vir algo estrangeiro para fazer um diálogo, uma intervenção na questão da justiça no país? Enquanto o professor responde, né, só fazer um jabazinho aqui, que a gente está cobrindo em loco ainda não, né, mas estamos cobrindo todo o processo, né, todo o julgamento. Então as pessoas que estão acompanhando, que tiver interesse também, pode correr no nosso jornal diariamente. A gente sai com a edição, no caso da edição de hoje, tá aparecendo aqui na tela, né? E nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias, nós temos a notícia em tempo real também, inclusive com a transmissão do julgamento. Não agora, porque agora acabou, né? Mas quando o julgamento está acontecendo, a gente está acompanhando também. Bom, é muito importante essa sua pergunta, Delano. O Brasil ele é signatário de alguns tratados internacionais que o colocam sob a jurisdição de tribunais internacionais. Tribunais que julgam questões comerciais, tribunais que julgam questões tributárias de tributação internacional, mas também tribunais que julgam questões relacionadas a direitos humanos, né? Existe uma convenção internacional, né, da ONU que trata sobre os direitos humanos, e quem dela é signatário se submete a esse regramento, né? Então, a partir do momento que o Brasil é signatário de acordos e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos e que existem tribunais internacionais para julgar eventuais violações a direitos humanos, seria legítimo todo e qualquer agente, todo e qualquer cidadão brasileiro que se julgar violado em um direito humano pelo Estado brasileiro, ele pode bater as portas de um tribunal internacional desse, e isso é legítimo. Isso é completamente diferente de se fazer lobby com um governo estrangeiro para que esse governo aplique sanções sem processo. Veja, qual foi o processo que culminou com a aplicação da sanção da lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes? Não houve processo. Qual foi o processo? Criticado pelo autor da lei nos Estados Unidos. Exatamente, né? Exatamente. Qual foi o processo que culminou com o tarifaço lá de 50%? Simplesmente de acordo com o humor do presidente norte-americano Donald Trump, que dá lá suas canetadas malucas, né? Então são situações diferentes. Se o Bolsonaro, se os corréus desse processo
entendem e se consideram vilipendiados em direitos humanos, que o Brasil seja signatário de tratados internacionais, eles podem recorrer a tribunais internacionais. Você citou o Tribunal Penal Internacional de Haia, né? Existe também professor, esse processo que está acontecendo no Bolsonaro, que a nível local, nacional, ele não é impeditivo também dele ser julgado no Tribunal de Haia, por exemplo. Não é impeditivo, porque aqui ele está sendo julgado por supostamente ter orquestrado uma tentativa de golpe de Estado. Se eventualmente esse estado de coisas fosse a um tribunal internacional, o que seria julgado não era a questão interna aqui do golpe. A questão do golpe é matéria de soberania nossa. O que um tribunal internacional pode avaliar e julgar é se o Estado brasileiro violou direitos humanos previstos em tratados e em convenções internacionais, né? Se o Estado brasileiro violou esses direitos em relação aos réus envolvidos nesse caso. É isso que poderia. No caso, tanto ele pode entrar, tanto o próprio Bolsonaro pode entrar como vítima no processo, como ele também pode ser acusado, no caso dos crimes que aconteceu na pandemia, por exemplo. Sim, esses tribunais também julgam os crimes de guerra, crimes de genocídio, né, crimes contra etnias, o antissemitismo e tudo mais aí que diga respeito às violações a direitos humanos. Mas isso é uma coisa, né, é um sistema, é uma coisa diferente do que se está sendo apreciado no STF. Né? O STF está julgando, em síntese, uma tentativa de golpe. Se houve ou não violação a direitos humanos dos réus, aí seria outra discussão, mas eu já adianto que, com muita clareza e convicção, não há, de forma nenhuma, nenhum tipo de violação a direitos humanos ou direitos fundamentais dos réus, muito embora essa turma, durante muito tempo, tenha defendido aqui AI-5, tenha defendido ditadura militar, mas agora eles estão aí reclamando de violações a direitos humanos, esses direitos humanos que eles muitas vezes desdenham, né? Perfeito. Professor, para a gente seguir aqui, o senhor falou que o trâmite é mais ou menos o já previsto, né? Que vinha sendo desenhado também nas falas públicas dos próprios ministros, dos advogados também, então tá seguindo mais ou menos o script. O que talvez tenha saído um pouquinho desse script, acho que foi a fala inicial do ministro Alexandre de Moraes, quando ele não cita os Estados Unidos, né? Ele não cita o presidente Donald Trump, mas ele fala em soberania nacional e do livre exercício aqui do STF. Então vou pedir para a gente ouvir um pouquinho da fala do ministro e aí o senhor comenta, o Delano pode comentar também. Um país e, consequentemente, sua Suprema Corte só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações, e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, o país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força, mostraram sua resiliência e, em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos, todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade
e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e, mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. É isso, né? Eu acho que ele fala esse ponto aí, professor, acho que aí a gente vai voltar, porque você tinha falado, que a gente tinha dado uma pincelada, que é essa questão dessa discussão que tem se falado da anistia. Eu acho que essa fala final do ministro Alexandre de Moraes, ela aponta também, né, nesse sentido. Né? Não está falando desse caso lá, está falando, na verdade, mais amplo, mas já antecipa, digamos, essa discussão e essa proposta, né, que tem. O que tem de novo nisso tudo é que, assim, a primeira coisa, o Brasil tem um histórico de concessão de anistia bastante pródigo, né? O Brasil é um estado anistiador, podemos assim dizer, né? Assim aconteceu com os militares que tentaram impedir a posse de Juscelino, assim aconteceu com os militares do golpe de 64, para citar apenas 2 exemplos. Esses episódios de anistia, eles decorreram de grandes concertações nacionais, consensos, não vou dizer unânimes, obviamente, não se pode dizer que essas anistias que aconteceram no passado decorreram de unanimidades, mas havia fortes consensos que decorreram de grandes concertações para que elas fossem levadas adiante. É diferente de agora. Agora, se essa anistia avançar, ela não é uma anistia fruto de uma concertação nacional consensual. Muito pelo contrário, ela é uma anistia incendiária e, segundo pesquisas recentes revelaram, a maioria da população se colocou contra. Saíram 2 pesquisas nos últimos dias evidenciando que a maior parte do eleitorado brasileiro se coloca contra uma eventual anistia. Quando o Centrão está em dúvida, aí a gente observa isso na prática. Pois é verdade. Então, assim, essa seria uma grande novidade, né? Uma anistia que não decorreria de um consenso nacional, não decorreria de uma grande concertação de forças opostas e antagônicas, né? Muito tem se discutido aí, a propósito desse tema da anistia, se seria possível ela, agora, nesse momento, com o julgamento ainda em curso, ou se não seria possível. Aí aqui uma questão conceitual, né? É importante que a gente faça essa distinção entre anistia, graça e indulto, né? Que são 3 institutos com previsão na Constituição, só que tem finalidades diferentes e tem conceitos diferentes, né? A graça e o indulto, a graça primeiro é um perdão individual, né? Eu perdoo o indivíduo que cometeu um crime, foi condenado e tal, individualmente eu perdoo, eu elimino o restante da pena daquele indivíduo. A graça é coletiva, é um indulto coletivo, né? Já a anistia, eu não apenas livro aquela pessoa da pena, eu apago o crime em si. Sim. A anistia é mais ou menos eu dizer o seguinte: as pessoas que cometeram os fatos A, B e C no contexto X não cometeram crime, então elas estão isentas da responsabilidade penal. Isso é a anistia. A palavra vem de esquecimento, né? Exatamente. Como amnésia, né? Exatamente, a palavra mesma, é essa. Tanto é verdade que a anistia, ela elimina os efeitos primários do crime, né? Que é
a restrição da liberdade, etc. Como também os efeitos secundários. Ela apaga a sua ficha suja, né? Digamos assim. Você volta a ser réu primário. Exatamente. Você não fez nada. Você não fez nada. O Estado abdicou do direito da persecução penal contra aqueles crimes ali. Então, a anistia poderia, sim, ser aprovada antes, durante ou depois do julgamento, isso tecnicamente falando. No entanto, politicamente falando, avançar com uma anistia durante o julgamento é uma invasão de competência gravíssima, né? Você está com o julgamento em curso, então transformar num grande circo tudo aquilo ali que está acontecendo no STF. Se a anistia for aprovada, tudo aquilo ali terá sido letra morta e uma mera encenação. E é dizer que o processo é viciado, Exatamente. É dizer que não há credibilidade naquele julgamento que está acontecendo, tem uma série de implicações. Né? Tem um caso que você falou da história da anistia, tem um caso, talvez o caso acho mais recente que a gente da nossa história, que foi a anistia durante o fim do regime militar. Sim. E me parece que ela tem uma diferença, porque ainda que não dê pra gente falar de uma equivalência dos dois lados, mas você tinha uma previsão de uma anistia para dois lados, né? Sim, a teoria dos dois demônios, né? E esse caso agora é uma anistia que escolhe beneficia Foi ótimo você trazer esse ponto, porque, primeiro, conceitualmente, essencialmente, anistia é um instituto voltado para perdoar pessoas que resistiram a um regime de opressão, né? Eu concedo a anistia para perdoar a alguém que não tinha outra oportunidade senão resistir e por isso cometeu crimes. Essa é a finalidade histórica do Instituto da Anistia, perdoar quem resistiu e para resistir teve que cometer crimes. Nesse caso, veja, nós estamos cogitando conceder anistia para pessoas que estavam no poder e que não reconheceram o resultado de uma eleição legítima e tentaram, por diversas ferramentas, mecanismos e com base na força, né, prolongar o mandato do então presidente Jair Bolsonaro. Como é que você pode conceder anistia para quem estava com o poder? A anistia que foi concedida durante o regime militar de 64, o Brasil foi o único caso aqui na América Latina que concedeu anistia para os agentes da repressão, né? Isso explica por que essa turma voltou, né? Porque se você for ver, Argentina, Chile e Uruguai levaram os agentes da repressão aos tribunais e condenaram, né? E ainda hoje tem uma investida contra essa turma, né? Sim, sim. Lá na Argentina tem as mães da Praça de Maio, as avós agora da Praça de Maio, que seguem ainda na luta, na peleja de que alguns crimes venham à tona, que sejam responsabilizados. E que o atual regime também vem atrapalhando esse avanço, no caso da Argentina. E agora na Argentina, o Milei é um representante aí do que se pode chamar de extrema-direita, mas uma extrema-direita não militarizada, diferente daqui que assumiu o poder aqui, né? Justamente por conta desse nosso histórico de apagar os crimes dos agentes da repressão. Então o Brasil, eu acho que o Brasil, ao perdoar os agentes da repressão, ele cavou a própria cova, permitindo que eles voltassem. A história mostra que a anistia para golpistas fortalece os golpistas e eles sempre voltam depois. É como um tratamento com antibiótico que você interrompe. Quando você interrompe um tratamento com antibiótico, você não só não cura a doença, como fortalece o agente causador da doença. E é isso que vai acontecer se essa anistia for aprovada, né? Professor, para a gente ir caminhando aqui para o final da nossa conversa também, queria que a gente, se possível, né, fizesse uma projeção também para a semana que vem, que é quando, se tudo correr de acordo com o que a gente tem observado até agora, não deve ser pedido vista, né? Hoje você tem o ministro, o Fux, que estava mais alinhado
com esse núcleo bolsonarista ali não sei nem se bolsonarista, né? Mas esse núcleo mais contra o Alexandre de Moraes ali, vamos colocar assim. Me parece que ele não vai fazer isso, que ele não vai entrar nessa celeuma aí, mas o que a gente pode também ter de projeção para a semana que vem? Bom, ao que tudo indica, haverá a condenação desse primeiro núcleo, de todos os réus desse primeiro núcleo. Eu acredito que, em relação a todos eles, não haja a imputação de todos os 5 crimes que estão sendo imputados, né, nesse momento, que é o crime de organização criminosa armada, o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio público e dano a bens tombados da União, né? Eu acredito que os réus desse primeiro núcleo, um ou outro escape de algum desses crimes. Não acredito que seja os 5 crimes para todos eles, né? Mas pro Bolsonaro também? Eu acredito que o Bolsonaro vai ser condenado pelos 5. Pode até acontecer de o Fux, aí a gente entra aqui na sua pergunta sobre o que pode vir do ministro Fux, né? Eu acredito que o Fux não vá dar um cavalo de pau, não. O que eu acredito que pode acontecer é exatamente isso. O ministro Fux absolver um ou outro réu de alguns desses crimes, o ministro Fux considerar que o crime de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado não podem conviver em concurso material, esses 2 crimes, não podem se somar. Eu acredito que ele possa vir com esse entendimento e ele pode vir também com uma dosimetria mais amena do que o que historicamente a turma tem aplicado, né? É isso que eu acho que pode vir. Pedido de vista, eu não acredito. E também sobre essa sua pergunta, a questão da projeção, é bom que se diga que há uma possibilidade de um recurso chamado embargos infringentes, que levaria a causa para o plenário, se dos 5 julgadores, 2 votarem pela absolvição própria, né, por inocentar alguns dos réus. Então, se o placar for 3-2 e os 2 votos forem pela absolvição, isso autorizaria a interposição desse recurso chamado embargos infringentes, que levaria a discussão para o plenário. Mas, fazendo aqui a projeção, me parece que não haveria esse segundo voto absolutório, né? Ficaria só no Fux. Talvez só o Fux que poderia aí dar algum voto nesse sentido de absolver, enfim. Eu queria só fazer uma última pergunta, Rodrigo, que aí, inclusive, é uma continuação dessa, assim. Nessa discussão sobre desse julgamento, o que de certa forma tem se falado, às vezes implícita ou às vezes explicitamente, me parece uma defesa de uma aplicação customizada da lei, do que as pessoas acham que não é justo. Aí vou dar um exemplo do caso, por exemplo, da mulher do batom, tipo, é muito, mas só isso, ela só pinta um batom, aquela coisa. E aí isso também vai chegar nessa turma que também existe um discurso tipo assim, mas não é para tanto. Eu queria que o senhor explicasse assim, qual é o efeito que isso causaria para uma jurisdição se você tivesse uma aplicação da lei que fosse customizada. É interessantíssima essa discussão, né, Delano? Porque as pessoas eu tenho ouvido muito isso, né, de que, olha, o Supremo vai criar um precedente perigoso, né? E o caso que ficou emblemático foi o da moça do batom, né? É excessiva essa dosimetria, o Supremo está pesando a mão, não é para tanto, e as pessoas têm ponderado nesse sentido. Primeiro, é bom que a gente analise não apenas o texto, mas o contexto, né? Uma pichação de uma estátua de um órgão público de forma isolada é uma coisa. Uma pichação de uma estátua num contexto de uma invasão ao prédio com cartazes pedindo intervenção militar, com depredação, né, com palavras de ordem invocando intervenção militar, golpe de Estado, com um movimento violento acontecendo, é outra coisa. Então, é importante que a gente estabeleça essa diferença.
Então eu não tenho nenhum receio de que doravante o Supremo vai punir pichadores com 14 anos de prisão. Eu não tenho nenhum receio quanto a isso, porque não vai. O Supremo, na sua atual composição, é um tribunal progressista. Essa é, sem dúvida nenhuma, a causa principal do atrito entre o STF e o bolsonarismo. O bolsonarismo é conservador, o Supremo tem uma formação progressista. Veja as pautas aí relacionadas ao aborto, veja as pautas relacionadas às políticas de cotas raciais, às drogas, à descriminalização das drogas. O Supremo tem mantido decisões progressistas, contrariando as predileções do espectro conservador bolsonarista, né? Então eu não tenho receio de que vai se criar uma jurisprudência macabra, né, de direito penal excessivo. Não vai, porque nós estamos diante de um caso gravíssimo e pontual de tentativa de golpe de Estado. E aqui... pois não. Só para encerrar mesmo esse ponto. Pois não. No caso, o senhor está falando dos extremos, né? Sim. E aí você tem dentro desse processo alguns personagens que, se você for olhar em retrospecto no retrovisorzinho, pai, por que não tá ali também? Vou citar aqui o Malafaia. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia, ele tem vídeos divulgados ao longo dos últimos anos, pedindo intervenção militar, incentivando ali aquelas ditas manifestações do 8 de janeiro. E aí, no caso de uma eventual condenação, essas figuras que aí não são isoladas desse processo também, elas podem ficar um pouco mais preocupadas? Sem dúvida. O grande legado desse julgamento é exatamente esse desestímulo às aventuras golpistas que tanto marcam a história do nosso país. O STF não pode fraquejar diante desse estado de coisas, né? E aí muito se tem falado de eventuais heterodoxias do STF. O STF tem atropelado algumas formalidades, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes. Há hoje, muito fortemente, uma teoria, uma bandeira chamada de democracia defensiva, que basicamente ela diz o seguinte, invocando até mesmo a teoria de Karl Popper: não se pode tolerar os intolerantes. Se a democracia permite, em nome da democracia, que as pessoas que vivem sob a sua coberta atentem contra ela própria, a democracia, em algum momento vai ruir. Então é preciso que haja por parte do Estado, ainda que eventualmente com heterodoxias, é preciso que haja por parte do Estado firmeza na defesa da democracia. Não é possível que o Estado democrático de direito permita que haja a sua corrosão interna sem nada fazer, sem nada responder à altura. Claro que com isso eu não estou dizendo que o Estado deve atropelar o rito processual, o direito de defesa, o contraditório. Obviamente não é disso que eu estou falando, mas em matéria de crimes contra o Estado democrático de direito, é preciso que haja por parte do Judiciário, sobretudo do STF, uma postura firme e exemplar para que haja exatamente a inibição de posturas semelhantes no futuro. Como você acabou de dizer, como é que ficam as pessoas que estão aí na vanguarda, na liderança desses movimentos aí, pedindo, defendendo intervenção militar, intervenção externa, golpismo e tal. Eu imagino que essas pessoas devam ficar mais contidas depois do julgamento desse caso, a menos que haja aí uma anistia, trem da alegria aí, que libere geral, e aí realmente esse país estará jogando na lata do lixo essa oportunidade única e histórica, né? Perfeito, e a gente segue acompanhando aqui no jornal, acredito que o senhor também vai acompanhar com muito afinco, né, essa agenda que tem tudo para ser muito animada na próxima semana. Quero te agradecer aqui pelo ter aceitado o nosso convite. Eu acho que poderia até voltar, né, na próxima semana
com o resultado já, tudo indica que sairá na próxima sexta-feira, né? A gente tem sessão na terça, na quarta e na próxima sexta-feira, né? Na sexta-feira da próxima semana. Então fica o convite também, obrigado. E nós, nesse meio tempo aí, vamos ter um 7 de setembro muito domingo, tenso, né? Muito tenso. A anistia que vem avançando aí no Congresso, agora com o ingresso do governador de São Paulo na articulação, tudo isso aí é componente aí para animar a discussão, né? Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição quantas vezes vocês me convidarem. Perfeito, te agradecer também, Delano, a gente segue juntos aqui. Obrigado, agradeço ao professor Luiz Lima Verde aí mais uma vez, uma conversa super esclarecedora aí e sem juridiquês, né? Que acho que perfeito, para todo mundo entender. Quero te lembrar, né, que a repercussão completa dessa conversa você acompanha nas nossas redes sociais, nas redes sociais do professor também, creio que ele vai estar acompanhando esse caso, e no nosso portal de notícias com todos os detalhes desse julgamento que ainda promete. O Questão de Opinião de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva para você.